Desde a aurora da vida fetal até o último suspiro de nossas vidas, Deus, ele sempre está presente em nosso ser, em nossas vidas. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o grande Deus Pai Criador, ele é Deus Senhor de nossa vida, nossos planos, projetos, sonhos. E cabe a nós o que sempre apresentarmos a Deus, apresentar a Ele, confiar, crer, e se for da vontade de Deus, tudo dará certo. E a palavra de Deus nos ensina, um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, José, e muitas pessoas dizem, a palavra nos ensina, que ele tinha sonhos, era um sonhador, e seus sonhos mantiveram com os olhos aí no foco, em Deus, o alvo, a obediência dele a Deus, e o sustentaram nos tempos aí de crise, aí Deus usando a vida de José aí, em relação ali no Egito, aqueles anos ali de fome, e seus sonhos ali geraram inveja dos irmãos deles, e indiferença da parte deles. Depois, se vocês for ver Gênesis 37 ali, é bom ler toda a história do 37 até os 50, é linda essa história. Todas as vezes que eu medito, eu choro, eu emociono, é lindo. E a predileção aí do pai e a imaturidade de José causaram-lhe muitos problemas ali, mas o que aparentemente era uma tragédia ali, questão dos seus irmãos ali jogando ele ali naquela, como se diz, naquele buraco, naquela cisterna, naquele eita, ali ele sendo vendido ali pelos ismaelitas e levado ao Egito, ali Deus o que estava na vida de José, aquelas angústias, sofrimento de José, ali Deus estava guardando, guiando José. E eu abro um parênteses aqui, talvez você está passando aí por algum problema, dificuldade. Olha, Deus pode o que? Através deste problema, te lapidar, te transformar. Lá na frente você vai entender o propósito de Deus em sua vida. E Deus, o Criador Jeová, transformou mais tarde em grande bênção ali na vida de José e na vida ali de todo o povo do Egito e daquelas nações ali ao redor. E a vida de José sempre o que traz grandes assim exemplos lindos, belos para as nossas vidas. E José foi um homem aí que ele gostava do seu pai, ele obedecia seu pai, ele foi um jovem aí que honrou o pai. E José levava a Deus a sério e demonstrava isso ali obedecendo seu pai, sua mãe que já tinha morrido, Raquel. E José foi amado pelo pai, amava de verdade seu pai e era um homem amoroso, piedoso, e suas virtudes o que denunciava os pecados dos seus irmãos, e a sua luz apontava o que as trevas em que viviam, e sua prontidão em obedecer o pai dele, Jacó, apontava para a maldade ali dos irmãos ali, a maldade deles. E a questão do sucesso de José era o fracasso dos irmãos, assim, eles viam e pensavam isso de José. E eles não viam José como um irmão e amigo, mas como um rival, porque ele sempre era o contrário das atitudes dos seus irmãos. E a vida de José comunica-nos mensagens de que vale a pena honrar o pai, a mãe, que é o primeiro mandamento aí. O filho que honra pai e mãe, ele é bem sucedido, ele é abençoado. E José se dispôs a obedecer ao pai e indo ao encontro dos irmãos, mesmo sabendo que não falavam mais com ele ali, José se esforçou para obedecer, o que prova que ele obedeceu de todo o coração. E também José, o que é um jovem aí disposto a, 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 a não guardar mágoa no coração. Ele é um jovem disposto a não guardar mágoa no seu coração. Ele perdoou os seus irmãos, ele ali, aquela maldade que seus irmãos fez, ele perdoou, amou os seus irmãos. E
não podemos administrar as circunstâncias aí que nos cercam, mas podemos administrar nossos sentimentos. E não podemos aí administrar o que fazem contra nós, mas podemos decidir como que nós vai em relação às atitudes das pessoas em nossas vidas. E José escolheu guardar o coração longe da mágoa, escolheu viver o que? Na dependência de Deus, Jeová, Elohim, ser guiado aí pelos sonhos que Deus o dava. E José sofreu aí, não porque estava errado, mas porque o que? Ele estava certo. E eu creio que Deus o consolou todo o tempo. E não sofreu por causa de pecados, mas por causa o que? Das virtudes. Deus o lapidando. Deus o que? Deus pedagogicamente ali moldando ele. E ele sofreu não porque pegou aí os estágios da desobediência, mas porque seguiu a estrada da obediência. E isso é lindo, a história de José e em tudo isso. Porém, José o que? Não deixou que seu coração ficar triste com Deus, ele não azedou a alma. Ele, todo momento que eu creio que ele adorava a Deus. E Deus era o Senhor aí de José, dos seus sonhos, de sua vida. E José sabia que Deus estava no controle. E às vezes o caminho da coroação passa pelo vale, o vale dos problemas da vida. Não há vitória sem luta, nem exaltação sem humilhação. Talvez hoje você é um José aí que está sendo humilhado, está sendo aí vendido. Olha, crê em Deus, em Cristo. Aí obedece a Deus em Cristo. É melhor obedecer a Deus do que agradar os homens. É melhor buscar a Deus do que ir para o pecado. E também outras lições que nós aprendemos na vida de José, exemplo, ele sempre em toda a vida ele foi fiel, leal a Deus na adversidade, também na prosperidade. E muitas pessoas aí conseguem permanecer fiéis aí no vale, mas cai quando chega lá no topo da montanha, aí consegue ficar firme na adversidade, mas o que se afunda na prosperidade, quando está no vale, busca a Deus, ora, quando está no bem bom, esquece de Deus. Mas José foi fiel tanto na adversidade quanto na prosperidade. Ele foi fiel quando estava com a família e quando era objeto do ciúme e de ódio de seus irmãos. Ele foi fiel como escravo durante 13 anos ali. 13 anos ali foi escravo no Egito. E, ou seja, dos 17 até os 30, ele foi fiel. Fiel como mordomo, ele também foi fiel ali, Potifar, também foi fiel na cadeia, e ele é conduzido ao trono, ser governador do Egito, e permanece fiel a Deus, e a fama, os holofotes aí, não subiu no coração dele, ele permaneceu o quê? Humilde, fiel a Deus, e essas coisas que nós temos que aprender com a palavra de Deus, aí por meio da vida de José, um exemplo que nós devemos o quê? Seguir. Aí que Deus abençoe todos, um abraço, paz.